No sábado, dia 21 de setembro, a gente tem o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Por isso, hoje, o JM1 inicia uma série de reportagens sobre esse tema. Na série Caminhos da Inclusão, a gente mostra como é a realidade de quem tem algum tipo de deficiência. As leis que amparam e garantem os direitos, mas são colocadas em prática? Elas realmente funcionam? Quem fiscaliza? São 649 mil pessoas com deficiência aqui pelo Maranhão, em São Luís, 97 mil, segundo o IBGE. Este ano, 6 estabelecimentos foram autuados na capital por problemas envolvendo a acessibilidade. E a luta por garantia de acessibilidade é grande e diária na Defensoria Pública do Estado. A acessibilidade está ligada à autonomia. Poder sozinho ter acesso aos locais de interesse. Encontrar barreiras que impossibilitam o básico é frustrante. A partir do momento que a gente pensa em sair de casa, a gente encontra todos os obstáculos, né? Porque a nossa querida São Luís, ela não é uma cidade planejada, não é uma cidade acessível. Você pode perceber que nas ruas não tem calçamento, as paradas de ônibus muitas das vezes não tem, então muitas das vezes a gente fica no tempo e aí a dificuldade é essa. A maioria dos ônibus, 100% dos ônibus em São Luís, eles têm elevador para a pessoa com deficiência, mas apenas 40% funciona. Mauro teve paralisia infantil aos 7 anos. Sem conseguir andar, a cadeira de rodas se tornou uma aliada para desbravar a cidade. Lutar por políticas públicas conduziu Mauro a se tornar presidente da Associação das Pessoas com Deficiência da área Itaquibacanga, em São Luís. Ele representa 11% dos moradores da região que vivem sem qualquer acessibilidade no local. Lutou para conseguir um emprego e o perdeu por depender do transporte público. Eu tive que ser desligado de uma empresa por não poder chegar no horário certo. Às vezes os ônibus passavam no horário e quando eu perdia o ônibus adaptado, eu sempre chegava 1 hora, 1 hora e meia depois do meu horário. Cada deficiência necessita de uma atenção específica. Elevadores, rampas, piso tátil, libras ou audiodescrição são algumas das ferramentas que garantem maior liberdade para as pessoas com deficiência. Apesar de existirem leis que garantem às pessoas com deficiência o direito à acessibilidade, muitas vezes o que se encontra em São Luís é uma distância entre o que está previsto na lei e o que realmente é encontrado. A legislação vale tanto para locais públicos quanto privados que sejam de uso coletivo, como bancos, shoppings e supermercados. Mas, em muitos lugares, não saiu do papel. É aquele direito básico de circular, né? De ir e vir sem ter a necessidade de estar uma pessoa apoiando ali. Na medida em que uma pessoa chega em um espaço, seja privado, seja público, e chega e vê que ali está devidamente sinalizado, que as barreiras foram removidas, ou que obedeceu aquelas características do desenho universal, que ela não precisa ficar pedindo favores para terceiros, aquilo ali é muito gratificante. Então está relacionado diretamente ao exercício da dignidade da pessoa humana. Mais de 600 mil pessoas têm deficiência no Maranhão, o que corresponde a 9,3% da população total do estado. Na capital, são 97 mil pessoas com deficiência, o equivalente a 8,8% da população. 6 estabelecimentos comerciais foram autuados este ano pelo PROCON por falta de acessibilidade em São Luís. A Defensoria Pública busca, por meio de acordos, garantir que esses espaços sejam adaptados. Quando o resultado não é positivo, o caso é judicializado. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem normativas, tem resoluções específicas para determinados espaços, para que essas barreiras elas sejam eliminadas pouco a pouco, né? Mas alguns empreendedores não seguem essas normativas e aí acaba que as pessoas recorrem ao sistema de justiça para tentar obrigar aquele proprietário daquele espaço
a seguir essa questão da acessibilidade arquitetônica, fazer as adequações necessárias. A quantidade de buracos e desníveis nas calçadas faz com que Dona Francisca tenha medo de cair nas ruas da capital. Eu fico com o meu sapatinho me segurando no lado nas calçadas para não escorregar, um pequeno pingo de água, um pequeno palitinho no chão. Então a gente acaba tendo muito cuidado, olhando muito para o chão. Até anda um pouco mais lento, né? Por conta desse cuidado de perceber os desníveis para que a gente não tome um tombo. A falta de acessibilidade traz prejuízos para toda a população. A gente sabe que o processo de envelhecimento é natural, né? E o poder público, os gestores, administradores, eles não veem por esse lado a necessidade que o idoso tem de andar na rua, e é exatamente aí onde está a dificuldade, né? Nos desníveis das calçadas, das ruas, né? Que é arriscado um tropeção, cair, adoecer, quebrar um braço, uma perna. Sobre a falta de acessibilidade que o Mauro, a Francisca e o Luiz se referem, a Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais disse que já fez vários trabalhos na área como o programa Centro Acessível e que estão previstas mais 2 etapas do programa ainda na região do Centro Histórico. A CEMISP disse também que realizou projetos de acessibilidade em vários bairros e avenidas de São Luís. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes disse que o sistema de transporte urbano de São Luís opera com 100% da frota adaptada com elevadores e outros itens de acessibilidade e que faz ações de fiscalização nos terminais e pontos finais para verificar a funcionalidade dos elevadores. Com relação às paradas de ônibus, a Secretaria informou que está realizando obras de reforma que incluem acessibilidade para melhorar o embarque e desembarque de passageiros. O governo do estado não se posicionou sobre o assunto. Amanhã, na segunda reportagem da série Caminhos da Inclusão, a gente vai mostrar como a tecnologia assistiva tem ajudado a rotina e o desenvolvimento da pessoa com deficiência.